Bom dia, irmãos. Bom sábado. De facto, é muito bom podermos chegar aqui ao fim de uma semana e, em particular, esta semana que vai anteceder o Campori. Podemos ver aqui algumas pessoas que já não víamos há algum tempo e, de facto, enche-nos um bocado o coração. Podemos estar de volta aqui à Igreja de Canelas e, assim, neste mês que é assim um bocado atribulado e que os nossos jovens estão sempre fora, é bom termos um sábado em que podemos estar todos juntos. Para começar a escola sabatina, vamos entoar o hino número 100, Há um Amigo. Convidamos todos a olhar para falarmos com Deus. Bondoso Deus, muito obrigada, Senhor, porque nos permitiste hoje vir aqui a este espaço, a esta casa, Senhor, para juntos honrarmos e prestarmos culto de louvor ao Teu nome. Senhor, muito obrigada porque cuidas de cada um de nós, porque amas cada um de nós e, Senhor, tal como nós cantamos, muito obrigada porque podemos ter em Ti um amigo, Senhor, que não falha, um amigo que não nos desilude, um amigo que está sempre presente e que tem a solução para todo e qualquer problema que possamos ter. Senhor, obrigada porque para termos esse amigo, Tu não hesitaste em dar o Teu Filho na cruz por cada um de nós. Senhor, muito obrigada também por os irmãos, os amigos que nos visitam esta manhã. E, Senhor, que cada um de nós, quando sairmos deste lugar, possamos sair tendo a certeza de que Jesus é o nosso maior amigo. Senhor, nós queremos pedir uma bênção para esta escola sabatina. Pedir a Tua orientação, a Tua presença, Senhor, a Tua sabedoria, para que tudo o que vai ser feito, tudo o que vai ser falado, pensado, possa ser do Teu agrado e possa ser uma bênção para cada um de nós. De uma forma particular, Senhor, queremos colocar nas Tuas mãos cada interveniente direto, que Tu o possas abençoar grandemente, que os possas inspirar e que eles possam ser usados por Ti nesta hora. Senhor, queremos também pedir uma bênção para aqueles que estão em casa, que estão com alguma dificuldade, com alguma limitação na sua saúde, Senhor, que Tu também os possas confortar, animar e que eles possam sentir também a Tua presença. Te pedimos e Te agradecemos tudo isto, não porque mereçamos, mas fazê-los nos méritos de Jesus. Amém. Iremos ter agora nos momentos da Igreja em Ação
a apresentação do trabalho que a Adra Canelas tem feito ao longo de todo este tempo. E para isso ia chamar a irmã Manuela, que também calha de ser a minha mãe, portanto prestemos então a nossa atenção. Bom dia, irmãos. Eu venho praticamente é quase como se fosse um relatório e também para dizer que nos revemos totalmente nestas lições que temos estado a estudar, particularmente se calhar a desta semana, pela simpatia que nós transmitimos, aquilo que as pessoas nos dizem que nós que somos diferentes, porque chegam à nossa beira e vêm muitas para desabafar, tanto na parte da saúde como quando é aos cabazes, até como na roupa. Nós tratamos de forma diferente. E eu ia começar com uma frase que estava na lição de 25 de julho, em que diz: Deus não reconhece distinção alguma de nacionalidade, etnia ou classe social. Ele é o Criador de todo o homem, todos os homens são de uma forma pela criação. Quando se diz etnia, pronto, posso dizer que de uma forma particular, através de uma assistente social que nos foi solicitada, nós estamos a ajudar uma família da etnia cigana. Portanto, foi solicitado, a própria assistente social diz que nós somos diferentes, já tem trabalhado com a ADRA e que nós vemos e temos uma forma diferente de agir. Depois vou mostrar outra, portanto, na parte da área da saúde, nós até agora, no primeiro semestre, fizemos 224 atendimentos de medição arterial e de glicémia. E aqui, mesmo transmitida pela Teirinha, as pessoas vão para conversar com as pessoas que lá estão, mas também para conversar umas com as outras. A necessidade que elas têm muito de estarem sozinhas e de terem alguma companhia. Isto aqui foi tirado há 15 dias de alguns dos cabazes que foram feitos, tem precisamente 15 dias. E na lição desta semana diz que mostrar a simpatia face à tristeza das outras eleva a questão de nos misturarmos com os outros a um nível completamente novo. Nós mostramos simpatia e mostramos tristeza quando as pessoas vão ou por motivos de saúde ou pela situação em que se encontram neste momento. E também para a tristeza nossa, posso dizer que temos as prateleiras assim. Portanto, da recolha de alimentos de janeiro só temos aquele arroz em que termina para o mês que vem e posso dizer que parece ser uma quantidade exagerada, mas não é, que nós até ao final do ano ainda precisamos de 160 quilos de arroz. Pronto, já estamos a comprar tudo. No boletim informativo, bem semana após semana, é colocado mensalmente um alimento. E esse alimento que é pedido é que nós estamos a comprar. Portanto, nós temos que comprar tudo. E pronto, e nós ou ajudamos ou não ajudamos, porque numa família de 6 ou 7 pessoas, que temos algumas famílias numerosas, não vamos dar 1 quilo de arroz, como é lógico. E para terminar, quem escreveu isto foi uma mulher que é cega, Helen Keller, que diz: sou apenas uma pessoa, ainda assim sou uma pessoa. Não posso fazer tudo, mas posso fazer alguma coisa. Portanto, se ela diz que individualmente podemos fazer alguma coisa, nós podemos imaginar que entre todos podemos fazer muito mais. Mas para fazer muito mais também precisamos que nos ajudem. Desde já agradeço àqueles que contribuem mensalmente com as cotas, aos que contribuem mensalmente ao colocarem no cesto também os seus alimentos e também algumas amigas que eu tenho que se disponibilizam durante o mês, onde houver as promoções, e estando a trabalhar, a pessoa vai e vai a qualquer lado buscá-las e se for preciso, eu só lhe tenho que dizer preciso disto ou preciso daquilo. Pronto, mais haverei para dizer, muitos testemunhos de pessoas, mas uma das coisas que eu fui avisada era com a falta de tempo. Por isso, um obrigada a todos. A Escola Sabatina agradece à Manuela, não só pelo trabalho que ela e a equipa que ela representa têm feito, mas nós percebemos que a Manuela é uma mulher de bastidores. E o facto de estar aqui à frente, isto não é muito fácil, mas é isto mesmo, não é? Todos temos o nosso papel, uns a aparecer de forma mais visível, outros a trabalhar de forma extraordinária nos bastidores durante a semana. O Senhor tem realmente uma função, uma missão para cada um de nós e eu sei que também que a Manuela representa uma equipa que é vasta e olhando para a equipa assim rapidamente,
Penso que não me estou a esquecer de ninguém, mas não vejo ninguém com muita vontade de aparecer à frente. São todos de trabalhar lá assim, de forma discreta, mas sempre presentes, e que o Senhor os continue a abençoar e também a ser uma bênção na vida daqueles que estão ao nosso redor. A Manuela também nos colocou o desafio, não é? Nós, como igreja, continuarmos de alguma forma a suprir as dificuldades e arranjar maneira de preencher e de encher todas aquelas prateleiras. Irmãos, nós vamos passar à recapitulação da lição. Temos vindo a estudar o método de Cristo e eu não vou tirar o lugar nem a função do Jorge e da Estela, são eles que vão de alguma forma orientar esta recapitulação. Mas percebemos claramente que é um método simples, um método de ação, um método em que vemos aqui muitos verbos, que implica realmente fazermos alguma coisa. E eu estou certa de que cada um de nós, nestas diferentes funções, pode encontrar um lugar para desempenhar a missão que o Senhor tem para nós. Queria pedir aos dinamizadores para fazerem a chamada nas diferentes unidades de ação. Se houver alguma unidade de ação que não tenha os seus dinamizadores presentes, por favor, algum elemento da unidade de ação que possa fazer essa chamada, a distribuição dos comprimidos, para que possa tudo correr bem e para a honra e glória do Senhor. Vamos então recapitular a lição, que possa ser uma boa lição para todos. Que o Senhor nos abençoe.
Uma vez mais saudamos a todos os irmãos e amigos nesta manhã de sábado. É um privilégio para todos nós podermos nos encontrar aqui para recapitular aquilo que fomos estudando ao longo da semana. E ao longo deste trimestre nós temos estado a estudar sobre o papel da Igreja, isto é, o papel de cada um de nós, individualmente, na comunidade onde vivemos, onde residimos, onde trabalhamos, onde viajamos. E esta semana iremos tentar, com a participação de todos, poder enriquecer a lição que estudamos. Agradecemos aos moderadores pelo momento que tiveram nas várias unidades de ação. E é por hábito que nós temos em cada unidade de ação ter um momento especial. Para mim é um dos momentos mais especiais, que é o momento de testemunho ou de partilha de experiências que tínhamos vivido durante a semana. Ora, quando a lição é em geral, nem sempre nós temos essa oportunidade, porque o tempo é curto e os moderadores aqui à frente requerem algum tempo. Mas eu gostaria de partilhar esta semana, hoje, uma experiência que tivemos. Não será uma experiência que temos no nosso campo de missão, nós gostamos de partilhar experiências que vivamos na presente semana. É esse o propósito nas unidades de ação. Não é contar experiências do passado, mas experiências do dia-a-dia. Pois bem, nós estamos de férias cá e tivemos a oportunidade de estar alguns dias acampados. É sempre um privilégio quando nós e as nossas filhas podemos acampar. E num acampamento há sempre a oportunidade de nós conhecermos novas pessoas. Não só pela proximidade das tendas, porque o espaço é exíguo nos parques de campismo e as pessoas nem sempre respeitam os 2 metros de distância, mas tivemos a oportunidade de dizer um olá, um bom dia, uma boa tarde, enquanto nos cruzamos na ida às casas de banho ou lavar a louça, etc. Pois bem, numa dessas pessoas que conhecemos, fomos notando a simpatia, a cordialidade de um casal, sobretudo em um senhor, que sempre que nos cruzávamos, cumprimentávamos. Pois bem, um desses dias eu estava usando uma t-shirt bem antiga, do projeto Agir, de uma missão que nós tivemos em Santo Tomé e Príncipe, e nesse dia eu notei que o senhor estava com um olhar diferente. Ele não disse nada. No segundo dia eu continuei a usar a t-shirt, eu não sou muito por enquanto, e o senhor parou e fez-me uma pergunta e disse: o senhor esteve em Santo Tomé? E a conversa continuou por essa oportunidade, e é verdade que, como cada um de vós, também nós oramos para que Deus nos vá proporcionando dia a dia oportunidades para nós sermos instrumentos de Deus, testemunharmos, podemos partilhar a palavra e o amor de Cristo. Pois bem, neste diálogo que nós tivemos, ficamos a conhecer que este senhor era timorense. Este senhor é escritor, estava cá, era um senhor de formação jesuíta e o senhor fez-nos inúmeras questões. Tivemos a oportunidade de partilhar quem éramos, o que estamos realizando, a nossa fé, e muitas questões foram surgindo sobre o protestantismo, sobre a nossa fé, etc, etc. Pois bem, durante esses dias tivemos a oportunidade de falar sobre vários assuntos e a determinada altura as questões estavam a ser tão profundas que eu disse: eu gostava de lhe oferecer um livro. O senhor aceitaria um livro que eu gostaria de lhe oferecer, que com certeza o ajudará, porque o senhor disse-me claramente que estava à procura da verdade. Ele era católico, é católico, mas estava à procura da verdade, queria saber mais acerca de Deus. Eu disse-lhe: eu tenho um livro que poderá ajudá-lo a responder essas questões. Pois bem, eu não tenho aqui este livro. Eu, como sabe, eu guardo o dia de sábado, eu vou a uma igreja e vou procurar encontrar lá esse livro para poder lhe oferecer. Pois bem, nesse sábado tivemos a oportunidade de ir a uma igreja e, apesar de ser uma igreja bastante pequena, encontramos lá o livro que precisávamos e trouxemos. Faltavam 2 dias para nós terminarmos a nossa estadia nesse parque de campismo. No dia seguinte, quando regressamos, tivemos a oportunidade só de nos cruzarmos ao final do dia, de sábado, e nessa altura o senhor fez mais uma pergunta e disse assim: qual é o 7º dia? E eu disse: o 7º dia é o sábado. E ele disse: eu pensava que era o domingo. Curiosidade ou não, a minha filha nessa igreja tinha retirado um folheto que é o mais belo dia sobre a terra. E disse: pai, nós podemos oferecer este folheto ao senhor também. Podes meter no meio do livro? Deus tinha um plano. E o facto é que nós colocámos o folheto no meio do livro. Sim, já vou dizer o nome do livro. Alguns minutos antes de sairmos, numa segunda de manhã, bem cedo,
tive a oportunidade de dirigir-me ao Senhor e dizer, olha, eu tinha-lhe prometido oferecer este livro, aqui está o livro, com uma pequena dedicatória e alguns contactos da minha parte, e quem sabe a gente possa continuar a comunicar. E o livro que lhe ofereci foi O Grande Conflito. E disse-lhe, olha, aqui explica todo o trajeto das denominações, religiões, porque ele fazia muitas perguntas, e espero que com este livro você possa encontrar mais luz e encontrar a verdade. Bem, Deus coloca-nos oportunidades e nós somos chamados a compartilhar simpatia e compaixão. Pois bem, antes de dar a palavra à Estela, eu gostaria apenas de fazer algumas considerações, de dizer que gostaria de ter a participação de todos, mas iremos ter momentos específicos onde iremos colocar questões. E nesses momentos, por favor, tentem ser objetivos, frases curtas, para que todos possamos ter a oportunidade de participar e enriquecer. E as intervenções não se foquem na lição em geral, para que possamos ter um fio condutor e possamos ter um momento crescente de pensamento. Para podermos então maximizar o tempo, nós iremos colocar questões em momentos específicos e iremos convidar a todos a participar. Bom dia. Então, para iniciarmos a lição, para fazer uma introdução à lição, eu gostava que nós meditássemos numa palavra e gostava de ler o verso áureo para introduzir a lição. Os irmãos possam acompanhar e diz assim, está em Mateus 14:14 e diz: E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os enfermos. Vamos enfatizar aqui uma palavra. Qual pensam que será esta palavra? A lição enfatizava a palavra. Qual é essa palavra? Compaixão. A lição dá-nos uma definição, diz-nos que a palavra compaixão vem da palavra latina compati e que significa sofrer com, sofrer junto. Existem outros sinónimos, outros significados que nós podemos encontrar em dicionários, etc. E alguns dos que eu encontrei foram mostrar preocupação com, ser compassivo, agir com gentileza, piedade, sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e, atentem para esta parte, que desperta a vontade de ajudar o próximo, de confortar quem padece de algum mal. Ou seja, a compaixão não é só nós sentirmos pena, pesar, piedade de alguém, mas a compaixão alia-se frequentemente, é um sentimento que se alia frequentemente com o desejo de ajudar, com o desejo de agir e de aliviar o sofrimento do outro. Ou seja, é uma palavra que impele a ação, de fazer algo pelo outro, não só sentir tristeza, ai coitadinho, ai que pena que eu tenho da pessoa, mas eu ter a vontade e o desejo de fazer algo para aliviar o sofrimento da pessoa. Então, diz-nos que a compaixão não nos deixa no mesmo estado onde nós nos encontramos. A compaixão leva-nos a agir. Qual seria, irmãos, uma palavra para contrastar com compaixão? Por exemplo. Muito bem, a Raquel disse exatamente aquela que eu tinha pensado também. Indiferença, não é? Ser indiferente ao sofrimento do outro. Estarmos demasiado preocupados com as nossas próprias coisas e não nos preocuparmos, estarmos completamente indiferentes àquilo que se passa à nossa volta, ao sofrimento que nos rodeia. Nós conseguimos dividir assim a lição em três aspectos importantes. Primeiro, a lição foca-nos logo na lição aqui de domingo, e nós já vimos isso em lições anteriores, e preocupa-se em mostrar factos de que Deus é um Deus compassivo, é um Deus que mostra compaixão, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, certo? Era isso que falava a lição do domingo, quando nós lemos aqui no título, Ouvindo os Gemidos. Depois, a lição também fala-nos um pouquinho de como Jesus mostrava compaixão. E, finalmente, como nós, como igreja, devemos mostrar compaixão. O Jorge há bocadinho referiu, o título do nosso tremensário é qual? O papel da igreja na comunidade. Irmãos, imaginem, hoje de manhã estava a pensar nisso, imaginem que chegando ao fim deste tremensário, deste trimestre, todos nós colocávamos em prática aquilo que nós estamos a aprender.
Nós ouvimos trimensário após trimensário. Eu até estive a tentar fazer as contas há quantos anos eu sou batizada nesta igreja. São muitos, então pronto. E eu disse, quantos trimensários eu já ouvi? Se todos nós colocássemos em prática aquilo que nós aprendemos este trimestre, no final deste trimestre, a igreja começasse realmente a desempenhar o seu papel na comunidade, haveria uma tremenda revolução na comunidade onde nós estamos. É verdade ou não? Às vezes nós ouvimos e é tão difícil nós aplicarmos as coisas. Diz-nos aqui no início, na introdução do trimensário, dizia aqui que pesquisas feitas revelam que cerca de 30% dos adventistas do sétimo dia estão envolvidos em responder às necessidades da comunidade fora da igreja. E depois a pergunta, e os outros 70%? Vamos continuar e vamos então ver aqui na lição de domingo que falava-nos ouvindo os gemidos. Deus é um Deus de compaixão e há um grupo de pessoas que às vezes pensam então que Deus é um Deus de compaixão no Novo Testamento, mas no Velho Testamento nem tanto assim, não é? No Velho Testamento nós vemos um Deus que é tirano, que gosta de, não sei, está à espera que o seu povo faça algo de errado para condenar, um Deus que condena, um Deus que não tem misericórdia, mas a realidade não é essa. E nós temos que ver a Bíblia como um todo e há muita coisa que nós também não compreendemos, que também possivelmente não é para compreendermos, mas Deus é um Deus de compaixão, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, como desde sempre Deus foi um Deus de compaixão, porque a compaixão, a bondade, o amor é uma característica de Deus. E se é uma característica de Deus, Ele é assim e sempre será assim, certo? Tanto no Velho Testamento, não importa a história, Ele sempre será assim. Então, Deus é um Deus só, Ele é imutável. A lição focava um bocadinho no povo de Israel. Deus ouviu os gemidos, ouviu os lamentos dos israelitas escravizados enquanto eles viajavam e enquanto eles estavam no Egito e sofriam, e Ele respondeu com bondade. Se não houver mais nada que nós fixemos desta lição, uma coisa eu gostava que os irmãos fixassem. Deus é um Deus, sabem aquela música que diz Deus sabe, Deus ouve, Deus vê? Eu gostava de acrescentar, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê, Deus importa-se e Deus age para aliviar o nosso sofrimento, certo? E se não houver mais nada, fiquem com esta ideia. Deus ouve os gemidos, Deus sabe das aflições do nosso coração, ouve os nossos gritos de ajuda, ouve os nossos gemidos que são um pouquinho mais baixinho e ouve aqueles que estão dentro do nosso coração e que ninguém sabe. E quando nós estamos no meio de uma multidão com um sorriso e só Deus sabe aquilo que vai cá dentro, certo? Os outros não sabem, mas Deus sabe. E Deus age para aliviar esse sofrimento. Pode não ser no tempo que nós esperamos, pode não ser da forma que nós esperamos, mas Ele importa-se. E eu gostava que nós víssemos, há uma história que fala aqui nesta lição, que é a história do filho da viúva de Naim. Não sei se os irmãos leram. Vamos ver um pequenino vídeo, são 2 minutos. Vamos ver um pequenino vídeo que conta esta história. Às vezes, visualizando as coisas, nós memorizamos melhor, não é? Então vamos ver. Vou pedir lá em cima que, se puderem. Não chores.
Jovem, a ti te digo, levanta-te. Mamãe? Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. No relato de Lucas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ora, Jesus, na sua vida terrena, no seu ministério nesta terra, revelou constante compaixão e simpatia. Primeira pergunta para a nossa discussão e reflexão: como Jesus mostrava compaixão? Gostaria de ouvir a congregação. Como é que Jesus mostrava compaixão? Que exemplo nos deixou? Fazendo a diferença. Mais participações? Atos? Atuando, agindo? Sofrendo. A lição de, sobretudo, segunda-feira nos... Yes, please. Matthew 9, 36. Do you want to read? Mateus 9, 36. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Muito bem. Jesus era o pastor. And 38, ok? E 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a seara. Ok? Jesus espera de nós que sejamos essas pessoas que apresentam compaixão e simpatia. Ok? Mais participações? Então, como é que Jesus mostrava compaixão? Bem, a Bíblia está cheia de relatos, de episódios, de experiências verídicas, concretas, em que Jesus, através de atos e ações, fez algo. O que é que teremos nós a dizer acerca de como Jesus mostrava compaixão? Mais alguns comentários? Não? Sim, isso já é mais aquilo que nós devemos fazer, já lá chegaremos. O que é que Jesus fazia? O que é que Jesus fez? Sim, Jesus estaria, digamos, de uma forma acessível a todas as pessoas, de forma que elas pudessem estar, digamos, em conforto, à vontade, sim. Mais? Aliviava a sua dor, sim. Permita-me acrescentar algumas. Jesus ouvia e Jesus escutava, não é? Vivemos num mundo a correr, Jesus tinha tempo, Jesus acordava cedo, deitava-se. Jesus ouvia e escutava. Jesus chorou. A Bíblia nos diz que Jesus comovia-se. Grande era a sua compaixão. Há outras expressões que diz que era íntima. Íntima quer dizer que é lá no fundo, não é? Jesus comovia-se e Jesus intervia. Como? Curando, aliviando, como foi dito, remediando o sofrimento e confortando, ajudando de forma ativa e prática. E a lição termina dizendo que Jesus não mostrava só simpatia, mas uma ação compassiva. Permitam-me ler um texto de Ellen White, que eu pedia que fosse projetado, e que diz-nos o seguinte, não teremos tempo para ler vários textos, mas apenas este, que diz: Cristo nos diz que religião pura é o exercício da piedade,
simpatia e amor no lar, na igreja e no mundo. Esta é uma espécie de religião a ser ensinada aos filhos. E permitam-me ler daqui, e é artigo genuíno. Ensinar-lhes que não devem centralizar os pensamentos em si mesmos, mas que onde quer que haja necessidade humana e sofrimento, aí há um campo de atividade missionária. É esse o apelo que Cristo nos deixou. Nós temos que fazer algo, nós temos que demonstrar aquilo que foi os ensinamentos de Jesus e que é parte do seu caráter. A lição continua e agora permitam-me colocar outra questão. Bem, nós sabemos que fomos chamados a ser um povo escolhido, que devemos revelar compaixão, bondade, humildade, modéstia, paciência, sermos compreensivos, amar uns aos outros. Mas como é que nós podemos viver e demonstrar compaixão? Como é que nós vivemos e demonstramos compaixão no nosso dia-a-dia? Ou como achamos que deveríamos estar a viver? Gostaria de ouvir os vossos comentários. Como podemos nós mostrar compaixão? Já vimos o exemplo de Jesus, não é? Como Jesus agia. E nós? Como é que nós devemos fazer? Ouvidas. Portanto, precisamos de escutar. Ok. Mais. Calçar os sapatos. É uma expressão muito, não sei se é bem típica portuguesa, mas é a expressão que nós usamos. Calçar os sapatos de alguém. Tentar compreender o que a pessoa está a viver, a sofrer, não é? Para poder auxiliar. Mais. Seguir as suas pegadas, sim, o seu exemplo. Mais. A lição, pelo menos, quer a terça-feira, quer a de quinta-feira, nos dão algumas pistas, algumas referências, e sobretudo na lição de terça-feira, conta-nos ou apresenta-nos, através das ilustrações de duas histórias, duas parábolas de Jesus, como nós devemos colocar em prática. Vamos tentar, pelo menos brevemente, sobre a parábola do bom samaritano. Irmão Albano? Acho que nós devíamos compreender que devíamos ter mais ação e menos teoria. As pessoas não estão à espera de teorias, estão à espera que resolvam os seus problemas, como Jesus foi resolver os seus problemas, como resolveu a viúva de Naim. Qual foi o discurso que ela fez à viúva? Fez alguma pregação? Não, meus irmãos, Jesus fazia a diferença. E hoje, Deus está à espera que a sua igreja faça a diferença. Não seja o mundo a conquistar a igreja, mas a igreja a conquistar o mundo. Obrigado. Obrigado. Mais comentários? A compaixão não é um sentimento estranho que quer dizer. Nós já sentimos por alguém, um familiar, um amigo muito próximo. O problema é que nós não somos capazes de o manifestar de uma maneira constante e de uma maneira real. Então temos que ir à fonte. Mas precisamos de o ser. Lucas 10:33, relatando a história do bom samaritano, diz que este samaritano moveu-se de íntima compaixão. E indo de encontro àquilo que foi dito há momentos, na história do bom samaritano nós vimos altruísmo, alguém que passou a ação. Não apenas observou, alguém que arriscou a segurança, inclusive a sua riqueza, por um desconhecido. E depois a lição diz que, por vezes, ser cristão envolve riscos. Concordam com esta expressão? Realmente, para nós mostrarmos compaixão e simpatia, por vezes, nós necessitamos sair da nossa zona de conforto, entrar em contacto com pessoas
que necessitam de ver Jesus, por vezes, mesmo sem palavras, mas apenas por ações, não é? Para avançarmos, permita-me ler mais duas citações. A primeira diz, no livro Beneficência Social, de Ellen White, diz: a menos que haja sacrifício prático em bem de outros, no círculo da família, na vizinhança, na igreja e onde quer que estejamos, não seremos cristãos, seja qual for a nossa profissão. Outro texto diz-nos o seguinte, é bastante extenso, mas resumindo diz que há vários tipos de pessoas, cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma personalidade, tem um passado diferente e nós temos que tentar calçar os sapatos de outra pessoa, tentar compreender que muitos são rudes, outros são humildes, uns são orgulhosos, outros são calmos, mas nós precisamos de a todos poder mostrar simpatia e compaixão. Essas diferentes pessoas não podem ser tratadas da mesma maneira, todas, porém, carecem de bondade e simpatia pelo mútuo contacto. Nosso espírito deveria tornar-se delicado e refinado. Dependemos uns dos outros e estamos intimamente unidos pelos laços da fraternidade humana. Numas meditações também escritas por Ellen White. Pois bem, nós precisamos de algo prático, de agir e de colocar em prática os exemplos e os ensinamentos de Jesus para que possamos ser esse abraço àqueles que estão na igreja, àqueles que são a nossa família e àqueles que são estranhos, como na história do bom samaritano. Eu gostava de concluir com uma ilustração de algo que se passou esta semana e que achei que era interessante partilhar com vocês. Nós estamos a viver em Portugal uma época de incêndios, não é? Pelo menos as passadas semanas. E no passado domingo saiu uma notícia, havia um artigo de opinião num jornal que se vende lá mais para o sul, não sei se algum dos irmãos terá comprado, que era o Diário de Notícias, e nesse artigo de opinião estava ilustrada com uma imagem sobre os incêndios. E nós compramos o jornal no domingo, lá embaixo nas nossas férias, e eu estava a folhear o jornal e notei que a minha filha mais nova estava atenta àquilo que eu estava a ver. Até me pediu para contar as histórias do jornal, eu é que disse, ó filhinha, se calhar estas histórias não são lá muito bonitas, depois eu conto outras histórias. Mas ela continuou a ver e fixou-se numa imagem que estava lá então a ilustrar este artigo de opinião. E esta imagem eu gostava muito de ter trazido para os irmãos verem, mas hoje não conseguimos encontrar, entretanto deitamos o jornal fora. E esta imagem era de um bombeiro, era uma ilustração, um desenho, não era uma fotografia. Era um bombeiro que estava ajoelhado de cócaras, com um ar já cansado, desanimado, e ele tinha uma mangueira, da mangueira saía uma gotinha de água e ele estava ali a regar ou a apagar o fogo numa plantinha, numa arvorezinha pequenina que estava a nascer. À sua volta estava tudo queimado, todas as árvores queimadas, tudo queimado. E a Margarida fixou-se naquela fotografia, naquela imagem, mas nós nem reparamos. Quando regressávamos de férias na quinta-feira, nós passamos ali mais na zona de Aveiro, uma área toda ardida na autoestrada, e o Jorge começou a explicar à Margarida, sabes Margarida, aqui houve um incêndio muito grande, por isso é que as árvores estão assim todas escuras, todas queimadas, algumas se calhar sobreviveram, mas a maior parte se calhar morreu. E a Margarida virou-se para nós e disse assim, sabes papá, eu vi uma notícia no jornal, e nós ficamos curiosos, a Margarida não sabe ler nenhuma palavra, nem imaginávamos o que é que ela tinha visto no jornal. Olha, eu vi no jornal que houve um bombeiro que conseguiu salvar uma arvorezinha pequenina. E nós lembramos dessa imagem que tínhamos visto nesse artigo. E realmente, irmãos, quando isso passou no carro à vinda para cá, eu disse, olha, enquadra-se perfeitamente na lição. Porque a lição termina a dizer o seguinte, irmãos. Nós podemos olhar à nossa volta e vermos tanto sofrimento e tanta coisa para fazer e nós achamos que não podemos fazer nada, que não temos condições, que não temos capacidade, que é tanta gente que precisa de ajuda e nós não podemos fazer nada e simplesmente desistimos e baixamos os braços. Mas aquilo que a lição nos diz é que nós podemos, quantas pessoas temos para atender? Nem que seja uma só pessoa. Jesus esteve cá, Jesus não curou todos os paralíticos, ele não curou todos os cegos, ele não ressuscitou todos os filhos das viúvas, mas ele fez alguma coisa. E é isso que a lição nos impele a fazer, é isso que este mensagens nos impele a fazer alguma coisa, nem que seja pequenina.
Era um pouquinho aquela frase que a irmã Manuela apresentou no final do testemunho dela, sabem, de Helen Keller, que dizia: eu não posso fazer tudo. A ideia era mais ou menos esta, não é? Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa, e é isso que nós devemos fazer. A lição não nos está aqui a pedir para fazer grandes ações de solidariedade, embora isso seja importante, mas a lição está-nos a pedir para cada um faça atos de bondade e de simpatia simples e de acordo com os dons e capacidades de cada um. E é esse o desafio que a lição tem para nós esta semana. Que possa ser um sábado abençoado para todos, e é a minha oração. Eu sei que o tempo já esgotou, mas permitam-me só terminar então com mais uma citação. Diz assim: não nos cansamos de fazer o bem. Não descansarmos. Muitas vezes os nossos esforços por outros podem ser desconsiderados e aparentemente perdidos. Mas isto não deve constituir-se motivo para nos mostrarmos cansados de fazer o bem. Quantas vezes não tem vindo Jesus a buscar frutos nas plantas do seu cuidado e não tem encontrado senão folhas? Podemos ficar desapontados quanto aos resultados dos nossos melhores esforços, mas isso não nos deve levar ao indiferentismo, para com os dias alheios e nada fazer. Portanto, vamos à ação, vamos agir, vamos mostrar compaixão e simpatia onde quer que estejamos, nas oportunidades que Deus nos coloca à nossa frente para sermos esse testemunho na nossa vida. Amém.
Agradecemos ao Filipe e à Mónica por este momento especial e agora passo a palavra à Raquel, que ela tem algo para vos dizer. Não precisamos ser famosos, mas certamente o Senhor irá retribuir tudo aquilo que podemos fazer. Nós vamos para a semana continuar, irmãos, estudando o método de Cristo. Ou nós somos muito básicos, irmãos, ou eu sou muito básica, ou então este método requer percebermos bem, porque é tão simples que nós resolvemos complicar tudo. Nós vamos continuar a estudar para a semana como é que Jesus respondia às necessidades. Eu acredito que muitos de nós, se não todos, ficamos impressionados com as palavras de Jesus, de Deus, quando Ele desafia Abraão, faz a promessa a Abraão, dizendo que ele irá ser pai de uma grande nação. O Senhor diz-lhe claramente: "Se tu uma bênção." Eu não sei quantos de nós gostaríamos que Jesus dissesse isto a nós. Eu gostaria imenso que Jesus, tal como disse a Abraão, e Deus fala certamente de outras formas, mas Ele diz-nos: "Se tu uma bênção." Gostava só de partilhar com os irmãos uma experiência que vem no nosso tremensário, só para aguçar a nossa curiosidade para a lição da semana que vamos iniciar, para o estudo da lição da semana que vamos iniciar. Cristina serviu como missionária em África e ela procurou todas as oportunidades que podia para ministrar às necessidades das pessoas com quem ela lidava. Isto tocou também o tipo de viagem do autocarro que ela escolheu para um percurso de 9 horas. Ela teria que escolher o autocarro onde ela faria uma viagem de 9 horas. E ela tinha 2 opções. Uma opção era um velho autocarro superlotado que transportava passageiros de forma barata há anos. Outra opção era um elegante autocarro novo, com assentos almofadados, confortáveis, música e um motorista vestido com um uniforme. Eu imagino que este autocarro tivesse ar-condicionado, todo o conforto. E ela diz o seguinte: "Escolhi o primeiro autocarro porque há muito mais oportunidades de ajudar as pessoas e de tocar a vida dos outros. Sou capaz de partilhar os desconfortos e os problemas dos outros, enchendo o meu coração de alegria." Irmãos, o desafio é este. É verdade que seria mais confortável fazermos a viagem num autocarro, com todo o luxo, mas o Senhor, se calhar, desafia cada um de nós a fazermos a viagem com alguns problemas, com alguns assentos velhos, se calhar o rádio já não sintoniza ali nenhuma estação em condições, mas é aí que podemos ser uma bênção para aqueles que partilham o mesmo autocarro. Eu estou certa que as dificuldades que cada um de nós sente, as lutas que cada um de nós sente, os problemas de saúde ou de outro género, são porque podemos, através desses problemas e dessas lutas, sermos uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. E, de alguma forma, o Senhor desafia-nos, mesmo com todas essas limitações, a respondermos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor, para sermos uma bênção. É esta a lição que nós vamos ter o privilégio de estudar esta semana e que possa ser realmente uma bênção na vida de cada um de nós. Para terminarmos a escola sabatina desta manhã, vale entoar as estrofes do hino 383. Importará? Hino número 383. Jesus.
Vamos orar. Querido e bondoso Pai, queremos agradecer por este programa, Pai, pelas palavras do Jorge e da Estela, Pai, e que de facto nós possamos no nosso dia a dia seguir o exemplo de Cristo, fazendo a diferença na nossa pequena sociedade, Pai, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que nós possamos ser uma luz que aponta para Cristo. Peço, Pai, agora que venha ser com o culto, Pai, com o pregador, que também possa trazer-nos uma mensagem vinda de si, Pai. É o que lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.